Fala, meu povo, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Tech Faz Sentido. Você já sabe, voltamos recentemente aí para a segunda temporada, mas não deixamos de lembrar que é a marca para falar sobre tecnologia, inovação, carreira, empreendedorismo, tendências. Então, sejam bem-vindos novamente ao podcast da CertSys. Estou aqui novamente com ele, que já tem cadeira cativa. Enfim, todo mundo em casa já conhece, está sempre aqui. Meu fiel escudeiro, braço direito, Bruninho. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. A gente está de novo na segunda temporada e bora conhecer uma pessoa bacana que está aqui com a gente hoje. A gente sempre fica nesse suspense, mas já está aqui no título, no título, na thumbnail, nas divulgações. Enfim, Fernando Godoy. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem? Obrigado, André. Obrigado, Bruno, pelo convite aí. Super animado com esse papo aqui. Bora lá, vamos começar então. Para o pessoal de casa que ainda não te conhece, Fernando, quem é você? Conta um pouquinho aí de como você chegou até aqui, enfim, tudo o que você já fez nessa vida aí de tecnologia, não tecnologia, cerveja. Então conta um pouquinho pra gente aí quem é Fernando Godoy. Bom, vamos lá. Eu trabalho já com tecnologia há um bom tempo. Comecei a programar aí com uns 14 anos, né? Na época eu brinco, para quem tinha TK-85, fita cassete, né? Que vem antes de modem de escada, aí o cara já entrega a idade. Mas sempre gostei muito de tecnologia, inovação, não tinha a mínima ideia que eu ia atuar com isso, era mais um hobby, né? Sempre fui apaixonado por computador. Até que em 96 eu fui para os Estados Unidos, fui atrás de jogar futebol, fiquei lá. Você também é um jogador, eu tenho isso na minha vida também. Então fui com esse objetivo, aprender inglês e no fim fui parar na área de internet, né, que lá de 96, 99 tava bombando. Eu dava aula de futebol com uma criançada e um dos pais tinha um amigo que tinha um escritório recém-saído da Disney, que tinha uma agência de internet. E aí fui lá fazer um estágio, a empresa foi comprada, eu fui caminhando junto e aí fui parar numa empresa chamada Excel, que era a maior empresa dos Estados Unidos de internet. E a gente atendia grandes clientes, Sony, Fox Kids. Então foi uma bagagem muito interessante porque, assim, estava tudo muito no início, né, da internet. Desde caras desenvolvendo software de videoconferência, fazendo testes, e eu usando câmeras para testar com a minha família aqui no Brasil, tudo muito ruim, lento, branco e preto, mas falava, caramba, né, a gente já imaginando a disrupção que isso ia ser como telecomunicação. A gente fez o primeiro portal para um tocador de MP3 chamado Realport, então foi o primeiro aparelho que saiu, a gente tinha que achar como que a gente vai colocar música sem ser pirataria e tal. Então, assim, eram coisas que vinha acontecendo. Aí voltei para o Brasil, montei uma empresa lá que era uma software house. Voltei para o Brasil, depois fundei a Flex Interativa, que é uma empresa pioneira em realidade aumentada, virtual, mista, inteligência artificial, várias experiências imersivas. Só um ponto, Fernando, sobre isso. 2002 a Flex, é isso mesmo? É, Flex por aí. 2004, mais ou menos. Eu ainda tinha a i4 Technologies aqui no Brasil, que era a software house que eu tinha lá nos Estados Unidos. Tá. Voltei final de 99, 2000. Fiquei ainda com muito foco em software, né? Porque era cliente-servidor, internet ainda. Aqui já estava com modem, aí, né? Mas realmente a gente tinha que fazer uma série de softwares integrados aí, banco de dados e tal. E aí depois foi melhorando, obviamente. Não, a pergunta é justamente porque, para mim, cara, essa época, assim, falar já de realidade virtual e aumentada, enfim, nesse período, assim, é realmente bem à frente, tinha né? muito teste, assim, na verdade, essa parte de realidade aumentada virtual, principalmente virtual, de uns 12 anos para cá. Tá. Eu acho que até mesmo quando fala de metaverso, a gente lembra o início ali com Second Life. Sim. Né? E 2007. Uma coisa já bem antiga, assim, né? Então, tá ali. Então, por isso a pergunta da data ali, né? Realmente bem à frente. Mas, assim, eu queria até fazer uma pergunta, e não quero estender muito, acho que o papo não tá muito para esse lado, mas era um pouco mais sobre essa parte do empreendedorismo, né? Qual que é a diferença de empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, né? Principalmente trazendo esse ponto da internet, porque hoje a gente aqui no Brasil empreende para os Estados Unidos. Então, como é que é essa relação desse contexto? Bem interessante, porque assim, depende muito até do momento que você for analisar. Hoje não vou dizer que está similar, porque principalmente em termos de funding, né, de dinheiro e investimento, lá é muito maior, mercado muito mais maduro. Mas lá era mais fácil, assim, o mercado acontece bem mais rápido e continua acontecendo, né, pelo tamanho que ele significa. E porque você tem mão de obra disponível, tudo assim, mas acho que o Brasil vem correndo atrás disso. Então, se fosse montar um negócio, se eu fosse falar 20 anos atrás, óbvio que fazia muito mais sentido você montar nos Estados Unidos, porque você ter mão de obra, você tinha que ter infraestrutura, você tem regras claras, né, da economia, tudo assim, você não tem grandes sustos. Então, se eu tivesse lá continuado empreendendo, não vou dizer se eu estaria melhor ou pior, porque do mesmo jeito a competição lá é brutal. Sim. É brutal. E aqui no Brasil a gente fala que a gente tem um oceano azul. Né? Por quê?
porque tem muito empreendedor bom ainda aqui, mas não dá para comparar a competição que você tem nos Estados Unidos. Sim, né? sim. Então, quando você vai aprender, você tem que ver que mercado que você vai atuar. E, de novo, acho que mão de obra, para a gente, é muito difícil agora aqui, porque a gente compete com pandemia, qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, contrata os seus colaboradores com salário muito melhor. Né? Aconteceu com a gente na Flex, a gente ganha um valor X, você continua aí no Brasil trabalhando, só que você vai ganhar X dólar. Aumentou a renda dele 5 vezes mais. Sim. Para dar um exemplo. Mas assim, acho que toda negócio, toda empresa nasce com um foco global, né? Então tem que ver se vai precisar muito capital, com certeza é mais fácil você começar lá nos Estados Unidos ou ter uma sede ou transferir lá, porque a americana ainda tem, você quer meu dinheiro aqui, você tem que ser uma empresa estabelecida aqui, né? E assim por diante. Então é um pouco disso, né? São mercados distintos, mas tem muito empreendedor bom no Brasil, tem muita mão de obra boa, só que infelizmente a gente perde isso daí para grandes empresas fora. Com certeza. Até voltando um pouco para a sua história, que acho que a gente não concluiu ali, mas tem um lance que eu acho muito legal de quando a gente fala de uma carreira em tecnologia, e a gente vem ouvindo isso de outros participantes, que lá no passado, por exemplo, você estava falando de vídeo em preto e branco, e aí agora a gente entra numa conversa também de metaverso, um negócio que não existia e é completamente distante daquilo que você vislumbrava até para... Como que você cria essas coisas a partir do que você tem para chegar em explorar algo que não existe, assim, sabe? Então, conta um pouco da sua trajetória e da sua cabeça até nesse momento de, cara, tô indo para um caminho que eu não sei o que é exatamente. Né? Isso, assim, é o foco de toda pessoa que quer atuar com inovação. Né? Você não sabe o que vem lá na frente, mas você sempre segue um caminho, principalmente por causa da tecnologia. Você fala assim, caramba, daqui a pouco vai ser uma tecnologia que eu não sei o que é, para que serve, mas algo diferente eu vou conseguir construir e fazer. Então, quando a gente pega desde a videoconferência, dos primeiros projetos, ou mesmo de site, né, já que a gente vai entrar um pouco em metaverso, tudo que a tecnologia vem fazendo, não só para impulsionar, mas principalmente para melhorar a experiência. Né? Se a gente fosse definir hoje o que é o metaverso, não é diferente do que foi a Web 1 de site, e continua sendo, né? Todo mundo continua pesquisando no Google, não é diferente da Web 2 de mídias sociais, a gente continua indo lá. E a Web 3, especificamente com o metaverso, né, que é uma parte dessa Web 3, eu ia entregar uma experiência melhor. Para quem jogou Atari, que eu estou vendo um Atari aqui, o que mudou para quem joga PlayStation, Xbox, tal? Muitas coisas. Tanto a parte gráfica, qualidade de hardware, velocidade e tal, mas os pilares do metaverso, porque eu jogo em rede, o Atari jogava sozinho. E aqui eu jogo com a minha comunidade, que é um dos pilares do metaverso. Então a gente começa a ver que a tecnologia vai caminhando. Ninguém sabia que ia se chamar metaverso, mas quem atua nessa área, a gente sabia que vinha essa plataforma, esse ambiente muito mais imersivo, em tempo real, com tudo que a tecnologia pode proporcionar, de você entrar com seu avatar, de ter áudio espacial, de ter gamificação. Ou seja, a gente aprendeu isso no videogame. Acho que a indústria de games, ela é fascinante por causa disso. Ela vai lá, todo mundo é meio que early adopter ali. Né? Eu falo o cara que gosta de game mesmo, né? E todo mundo, de um jeito ou de outro, desde um Candy Crush ou um jogo profissional, digamos assim, joga. E a hora que você vê essas coisas acontecendo na indústria de games, melhorando o hardware, melhorando a experiência, jogando em rede, comunidade, comprando, interagindo, tendo entretenimento tudo ao mesmo tempo agora, estava na cara que o metaverso ia acontecer. Estava na cara. Da EA falando, né, que o propósito de colocar essas tecnologias nos jogos é deixar de ser o homem e a máquina. Né? É de fato ser uma extensão um do outro. Né? Então, experiências muito mais imersivas. Né? E tem um complemento que, assim, o que é fascinante dos games é que, assim, você pode se colocar no lugar de um super-herói, desse personagem, né? Coisa que na vida real, às vezes, é meio difícil. Né? Então, todo mundo tem essa fantasia de ser outra pessoa, né? Como que eu seria, ter esses poderes e tal, mas sem infantilizar. E também todo mundo tem essa curiosidade, né? A gente fala muito do metaverso, o metaverso tem uma porta meio que aberta, você quer saber o que tem do lado de lá. Então a gente sempre teve a curiosidade de saber o que tem do lado de lá, que é esse mundo virtual. Quando a gente está jogando é isso, eu entrei num outro mundo. Só que essa experiência a tecnologia veio com tudo agora no nosso dia a dia, né? E a gente, essa experiência também da indústria de games, foi para o varejo, foi para a indústria, foi para serviço. O pessoal fala, esses caras faturam tanto, né? Somar a indústria de games é maior que música, é maior que cinema juntos, né? Então, o que a gente aprende aqui, que a gente pode trazer? É igual eu falo, é igual a Fórmula 1. Tudo que acontece ali vem para o nosso dia a dia nos carros. A indústria de games, eu acho que essa grande locomotiva que impacta os outros setores. E cria uma fidelização também, né? Então, você vê que nem... Você pega uma... ele é videogameiro total. Mas é que nem... Vou trazer um exemplo mais próximo da gente, que é o filme do Super Mario que tá para sair.
a geração que vai ver talvez não é a geração de agora, né? Justamente por ter esse contexto criado, eu acho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando, até indo um pouco para metaverso mesmo, tá? Eu tenho a sensação de que metaverso, e aí me corrige, por favor, mas eu tenho a sensação de que ele é muito voltado para a experiência mesmo. Então, André, para eu ter contato com o metaverso, precisa ser alguma marca fazendo alguma ativação, um evento, alguma coisa do tipo. Eu, no meu dia a dia, assim, tenho pouco contato com essa tecnologia, para não falar que não tem, digamos assim. Como você acha que é a aproximação do metaverso das pessoas, sociedade mesmo? Ela existe ou realmente vai depender de uma experiência com alguma marca, você acha? As marcas são importantes, principalmente no primeiro momento para a experimentação, que foi o que aconteceu muito no ano passado, indústria da moda, marcas do varejo, testando, né? A gente está numa fase muito de testes, porque, de novo, não tem o certo e errado. E aí você pega um metaverso como Decentraland, virou meio que um ambiente corporativo para as marcas fazerem eventos e para testarem. Mas é um negócio que começa hoje, às vezes termina hoje. Então, investiam-se milhões, aí entravam os avatares, festinha, pulava e tal, mas você entregou uma experiência mais ou menos, você não teve continuidade. Aí eu fico esperando, se não tiver nada acontecendo na mão de nenhuma marca, morreu. E aí a gente fala muito do metaverso da Upland, que é o metaverso super conceituado, que está crescendo muito do Vale do Silício, que é o conceito do banco imobiliário, né, para quem já jogou banco imobiliário. Sim. E começou com um metaverso transacional, as pessoas comprando e vendendo terrenos virtuais, como acontece no mundo real, né? O metaverso tenta replicar o que acontece no mundo físico. E aí, mais de 1 milhão de jogadores aí no mundo, né? O Brasil é a segunda maior comunidade, os caras começaram a transacionar. Então lançaram lá São Francisco, Los Angeles, Las Vegas, usando as APIs do Google, né? Que tem rua, do jeito que é tal, a gente trouxe para o Brasil. Começamos com o Rio de Janeiro, agora já tem São Paulo. Por quê? Você pode comprar o seu terreno e iniciar o seu negócio no metaverso. Mas qual metaverso? Eu vou em um que tem gente, jogadores, ou um que está vazio, né? O público. É igual a mídia social. Por que a gente vai no Instagram? Porque tem um público lá. Sim. Né? E o Upland, você tem lá 700 mil jogadores. Mas, então você tem um público, todo dia tem fácil 30, 40, 50 mil pessoas online todo santo dia. Então se eu for montar um negócio, eu vou comprar um terreno ali, vou erguer o meu negócio, seja uma loja, uma concessionária, uma arena, o que for. E aí sim a gente fala do metaverso. A hora que eu clico, que experiência que vai ser entregue. Então assim, o Upland é só um exemplo. É igual abrir uma loja no shopping. Sim. Né? Então assim, primeiro eu tenho que pensar que experiência que eu vou entregar. Porque não adianta eu comprar um terreno, aí entra o Bruno, o André clica ali, nada acontece. Eu só estou vendendo NFT. Abri uma lojinha de NFTs. E o público adulto tem muita dificuldade em entender o que é NFT, para que serve. E aí você vem o Phygital, que eu dou benefícios no mundo físico, aquela história toda. Mas assim, acho que o metaverso vem entregar essa experiência. E que experiência? É de uma marca só? Não. Então, para as marcas, eu imagino o que a gente chama de um metamall. Eu entro lá igual vou no shopping. Né? Não faz sentido, é muito mais fácil no shopping, porque eu tenho várias marcas. Hoje eu vou na loja A, B, C, D. Loja, né? Eu vou, exato. Às vezes você até vai com uma necessidade específica. Sim. Mas eu posso entrar nesse metamall e assistir um show que uma marca está patrocinando. Aí depois eu entro numa outra loja que, na verdade, é um especialista sobre determinado assunto e assistir uma palestra. Aí depois eu posso entrar no estádio do meu time favorito e assistir o jogo por ali. E escolher qual câmera eu quero assistir. Então, tudo a gente está falando de experiência, do meu avatar se conectar com outros, conversar com áudio espacial, simulando, e você tendo conforto e comodidade, que acontece no mercado imobiliário. Estão indo para o metaverso, né? Usaram o VR para eu não ter que ficar caro para uma construtora ficar montando stand e de várias plantas, né? Você vai lá, você geralmente tem uma. Mas as transações acontecem pelo próprio... Sim, porque se a gente fosse olhar assim, duas coisas são importantes, né? Uma, de novo, é entregar a experiência no ambiente 3D, e aí você tem a parte transacional. Ou seja, eu posso entrar, escolher um imóvel e comprar esse imóvel usando cripto, se eu quiser. Já aconteceu isso daí. A House já tem um case, foi uma das primeiras a vender. Então eu entrei, o avatar lá, né? O cliente entrou, teve uma experiência, conheceu o imóvel, que era o imóvel aqui da Avenida Paulista, e tinha um avatar do vendedor, do corretor lá atendendo, ver se precisava assim em tempo real, isso daí. Então ela viu a planta, viu qual era a área de lazer, as comunidades, tal, o valor, e acabou fazendo a transação pelo metaverso. Concluiu tudo. Concluiu tudo, 100%. Assim, uma pergunta, esse imóvel, ele era real ou era não, renderização real. do imóvel? É renderização do imóvel. Legal. Porque assim, você vai para um ambiente 3D, Sim. como se você tivesse entrado num game, só que um game com a possibilidade de uma transação Legal. do mundo físico. Então vai chegar um momento, isso daí é comum? Não. Como eu falei, experimentação está começando, o próprio varejo está tentando entender, né, como é que eu me posiciono,
Mas, de novo, é entregar a experiência. Perfeito. Né? E aí, se faz sentido ou não o meu produto, o meu serviço, eu conseguir transacionar no metaverso, será que o meu público-alvo tem criptomoeda? Não, aí a gente já sabe que eu já elimino 90 e tantos % da população. Sim. Ah, não, mas eu posso transacionar talvez com cartão de crédito ou daqui a pouco integrado com Pix. Então, daqui a pouco, tanto fez ou tanto faz, as pessoas ficam muito pegadas, mas metaverso tem que ser 3D, tem que ter cripto. A gente está falando de experiência. Né? E às vezes eu posso concluir a transação no mundo físico. Ou simplesmente eu cliquei num botão que eu saí do metaverso, entrei no e-commerce e passei um cartão. Então, assim, tá tudo ficando integrado, né? Sim. E essa parte dos jogos, então, basicamente, vamos pensar aqui, Roblox, por exemplo, eu tenho o GTRP, que a galera também usa, eu vi que algumas marcas entraram lá. Sim. Então, ele passa a ser um meio. É uma plataforma. Entendi. Porque, de novo, por que eles fazem no Roblox ou no Fortnite? Porque já existe um público. Sim. É o caso, a gente pode montar uma nova rede social aqui. Ela vai vingar? Se a gente atrair público. Então, assim, a pergunta que todo mundo faz, qual é o melhor metaverso? Qual que vai ser? Ninguém sabe responder hoje. Sim. Você tem já 3, 4, 5 despontando, mas toda semana deve surgir um novo, com características distintas, com ferramentas diferentes. Hoje você tem... É igual a história do site. Lá atrás, no início, você tinha que contratar uma agência, um programador HTML para fazer. Hoje, arraste um monte. O Wix ali você faz. Verdade. Bom ou ruim, você vai fazer, você vai se virar. E a gente com o metaverso, de novo, parte para isso daí. Você tem lá Spatial.io, $20 mês, você já tem um metaverso. Você sobe NFTs e comercializa, os avatares andam. Ou seja, coisas que poderiam custar $500 mil, hoje já tem por $20. Sim. Tem para todos os gostos. Ah, mas eu tenho que fazer um esforço de marketing para atrair um público nesse meu ambiente. Não seria mais fácil entrar num Decentraland, The Sandbox, num Roblox da vida, num Upland? Qual que é o seu público-alvo? É a mesma coisa. Qual que é o público-alvo do TikTok? É o mesmo do LinkedIn? Provavelmente não. Mas talvez como marca, eu tenho que estar nos dois e também no YouTube e no Instagram. Sim. Então, em algum momento, você vai ter que estar em 2, 3 metaversos que vão se destacar, vão ter público-alvo, vão te dar ferramentas que façam sentido. Senão não adianta, né, o molho ficar mais caro que o peixe. Eu vou ter que investir milhões. E esse acho que é o erro das principais, não digo marcas assim, mas eles acham que é um negócio muito caro, que é muito futurista, que é videogame, aí fala metaverso ou fala NFT, ele já acha que é cripto, que é esquema. Então, assim, acho que toda nova tecnologia causa muita desinformação. Tudo é vendido errado, tudo. E aí tem que esperar baixar poeira, vem o inverno cripto, tá baixando agora, daqui a pouco começam a surgir cases que são interessantes. Como foi na Web 1, como foi na Web 2. Acho que o grande erro é todo mundo ficar esperando 3, 4 anos para testar. Aí o concorrente vai e faz. E qual é o momento que você acha que tá do metaverso? Deixa eu até fazer uma introdução melhor aqui. A IA generativa, por exemplo, a gente sempre ouviu dela e coisas do tipo. Do nada veio o ChatGPT aí e rapidamente todo mundo tá usando e fez a tecnologia acontecer. O metaverso, como eu te disse, no dia a dia, assim, eu não percebo tanto uso quanto uma experiência e coisas do tipo. Então, e aí eu até quero saber como as duas podem se integrar um pouco, IA generativa e metaverso. Mas a pergunta é mais no sentido de o quanto a gente consegue pagar as contas, digamos assim, do metaverso, né? As empresas de fato ainda estão investindo? Como está um pouco esse cenário? Elas estão fazendo experiência, tem gente, eu estava no evento semana passada e num painel, primeira coisa assim, o metaverso flopou? Eu falei, calma. Olha o corte aí, Camille! O metaverso flopou. Eu falei assim, não, ele perdeu aquele hype que estava no ano passado, principalmente. É a mesma coisa que a gente fala games e NFT, flopou? Sim e não, né? Deu uma caída porque muita gente ganhou dinheiro, mas teve muito esquema, né? Esquema, pirâmides e aquela história toda. Então, tal. Agora, acho que as pessoas têm que parar para assim, de verdade, deixa eu entender o que é o metaverso ou o que é inteligência artificial e para que serve. E, de novo, daqui a pouco vem uma nova que todo mundo para e vai falar sobre isso daí, né? Então, assim, meu modo de ver, acho que o metaverso ele vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Por quê? Vai melhorar equipamento, hardware, porque as pessoas não querem entrar... O Bruno mencionou do Second Life. Por que não deu certo em 2007? Por 2 problemas, conectividade e hardware. Então tem um ponto de que as pessoas mal dão conta da First Life... Também, mas olha só, concordo, mas tem esse desejo. Você concorda? Vamos, fantasioso, né? Fantasioso, mas assim, vamos um exemplo que acontece hoje. O que a gente mostra nas mídias sociais não é a nossa realidade. A gente só mostra a parte glamurosa, lindo, viajando, comendo, tudo lindo, maravilhoso. Então, o ser humano tem essa necessidade de mostrar algo que ele gostaria que fosse talvez sempre, né?
E ali no Second Life ou no metaverso, puxa, eu posso entrar lá do jeito que eu sou Fernando, eu posso entrar um cara totalmente fortão, não sei o que lá, do jeito que eu quiser. Eu moldo o meu avatar, né? E cada vez vai ser MetaHuman, cada vez vai ser muito mais próximo das características. Com ruga, daqui a pouco cabelo branco, daqui a pouco não, já tem, mas né? Desse jeito. Então tem esse desejo, mas assim, as marcas têm que entender como é que, de novo, eu vou entregar essa experiência. Só que para entregar a experiência, eu vou vender NFT, as pessoas não sabem o que fazer com NFT. Sim. Porque também foi mal vendido. Vê a história do Bored Ape. E ele fala, por que o cara paga 6 milhões, sei lá, e para que serve? E aí vem o negócio do Phygital. E agora a gente começa a ver, a gente conversa com várias marcas que querem fazer ações no metaverso, mas entregar um benefício que esse NFT vai dar no mundo físico. Seja desconto em loja, seja acesso exclusivo ao lançamento de produto, seja uma palestra, seja um evento esportivo, o que for. Porque aí, o grande X já tem uma geração que já consome o metaverso e entende. A maioria não é. Mas você pega uma geração que daqui a 5 anos está no mercado de trabalho. E que já nasceram nesse meio digital, que já pedem coisas pelo metaverso, via de case do McDonald's. Eles não aceitam, se eu estou no metaverso, por que eu vou abrir o iFood no celular? É inconcebível. E a gente olha e fala, caramba, não, a gente é assim, a gente vai se tornando dessa forma. Então, é aquela pergunta do marketing, vocês são especialistas, né? Se a gente só está olhando do público atual, eu estou me preparando para entender esse público que está vindo. Por isso que eu acho que o metaverso ele vai acontecer de várias formas, que vai ter um público que já entende mais fácil, que vai ter poder aquisitivo daqui a alguns anos, tecnologia vai melhorar, todo mundo vai ter um hardware cada vez melhor. Lembra o nosso celular primeiro e o que a gente tem hoje. 5G, acho que muda tudo. O fato de a gente poder produzir conteúdo de qualquer lugar com o nosso celular e transmitir para outros metaversos e poder interagir com outras pessoas, que você for analisar, o que está faltando acontecer? Tempo, experiência, teste, dar cabeçada, as marcas, mas sem fazer loucura. O que é melhor? A gente entrar no Instagram, a gente curte uma mesma marca, uma mesma banda, só que a gente não faz isso em tempo real, concordam? Perfeito. E mesmo assim, o Instagram é um sucesso. Imagina se a gente puder entrar nós três, vou usar uma banda como exemplo X, assistir o show com os nossos avatares, você está em São Paulo, você está no Rio, o outro está não sei aonde. Comunidade, a gente gosta da mesma coisa. E no metaverso a gente faz em tempo real. Um case disso tem o do Fortnite, né? Que a gente tinha falado. Eles fizeram um show do Marshmello, vários artistas fizeram um show dentro do jogo. E aí, óbvio que o servidor tinha limite, mas vários servidores rodando com o mesmo show para todo mundo. Você participou, né, Bruninho? Foi, do Marshmello eu participei. E você... Até pergunta pra ele agora. Mas você conseguiu criar conexão com alguém que tava ali? Não. Não, porque, tipo, a dinâmica do jogo propriamente dito, é você eliminar os outros personagens. Então ali teve uma pausa em relação a essa dinâmica pra você assistir o show. Mas assim, a galera tá zoando, né? Tem a dinâmica do jogo ali. Mas eu acho que vai muito nesse caminho do que você tá falando, que uma movimentação de hardware e tudo mais pra, de fato, integrar as pessoas ali dentro também, né? Porque aí você imagina, dando esse exemplo dessa banda fictícia, que deve ter fãs no mundo todo, mas eu entro lá, você quer conectar, o cara vai contar tudo. Então, assim, tem esse momento, né? De comunidade em tempo real, dessa experiência, porque a gente fala o seguinte, o metaverso, ele é a gente sempre acredita no modelo híbrido, né? Nem tudo vai ser online, nem tudo vai ser offline, mas se eu não puder estar num evento ao vivo, no trabalho, no escritório, ou na sala de aula, presencialmente, o que a tecnologia me oferece de algo tão bom quanto, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior? O metaverso é uma das propostas para isso daí, não é a única, é uma das. De novo, a gente continua no Google fazendo busca, a gente continua nas mídias sociais, a gente tem uma outra plataforma. E a gente vai aprendendo e vamos tendo experiências. Daqui a pouco eu vou assistir um jogo que eu vou escolher qual câmera. Via 5G, se eu quero a câmera no bolso do giz, em cima do centroavante e tal. E vou me encontrar com as pessoas, eu vou sentar. De repente eu vou comprar um NFT que é a minha cadeira cativa no estádio virtual. A gente teve uma proposta para fazer a FanFest da FIFA, só que não dava tempo dentro da Upland para construir o estádio lá de Doha. Imagina você se conectar lá, você vender NFT com a camisa do seu time, conversar com outros fãs de futebol e assistir um show, isso, aquilo, mas sem ter ido para lá. Eu garanto pra você que ia ser uma experiência mais interessante do que assistir numa TV chapada no YouTube. Então, assim, sempre existe um meio termo, né? E aí daqui a pouco a gente chega, eu te conto um caso da Mangueira no metaverso, né? Que simplifica muito o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. Já quero ver. Tô curioso. Porque eu brinco, né? Se a gente conseguiu convencer carnavalescos, explicar o que é blockchain, metaverso, NFT, mas assim, tem dinheiro na mesa. As marcas precisam entender como é que elas conseguem ganhar dinheiro.
que eu vou oferecer? E aí o pessoal lá, a gente achava que tinha uma ideia, Upland, a gente ia lançar eles no Brasil, Rio de Janeiro. Que mais brasileiro, Rio de Janeiro, né? Futebol, samba, óbvio, né? Mas só que futebol, você tem as torcidas, os times, tá? Escola de samba também, mas samba é algo que a gente pode falar de uma forma genérica, único. E a gente achou que a Mangueira era a melhor escola para representar, que é a mais antiga, mais famosa, aquela história toda, tradicional. E aí, conversando lá com o Moacir, que era o vice-presidente, falou, pô, Fernando, não sei o que e tal. Né? E é óbvio que samba tem que ser ao vivo, né? Escola de samba, para quem já assistiu um ensaio, quem já desfilou, nunca o metaverso vai substituir, não tenho dúvida. Mas eu falei para ele, o que é melhor para quem não consegue estar presencialmente aqui? Assistir um vídeo que eu recebi no YouTube, no WhatsApp, no YouTube chapado, ou entrar no ambiente 3D. A gente modelou a quadra da Mangueira em 3D do jeito que ela é, colocamos o endereço no Upland, onde ela fica no Rio de Janeiro, então você vai lá, localiza, clica, abre essa experiência. Os avatares entram, se conectam, a gente assiste o ensaio ao vivo no sábado. Eu falei, você pode vender NFT, sejam as fantasias, você pode vender um NFT um pouco mais caro que dá um benefício para assistir o ensaio ao vivo, para aprender a sambar, para desfilar na escola de samba. Tocar na bateria. Tocar bateria, a gente começou a gamificar. E que tal você transformar um samba enredo num NFT e vender? E todo mundo a gente compra de forma fracionada, essas 10, 20, 100 pessoas que compraram, toda vez que tocar, a gente recebe royalties, porque agora eu sou proprietário disso. E que tal nessa sua quadra da Mangueira, já que o NFT tem que ser escasso, o metaverso não. E que tal a gente colocar os seus patrocinadores aqui, por exemplo, uma empresa automobilística que vai ter um stand, tô lá tô no ensaio, tô vendo, transmitindo ao vivo, conversando com outras pessoas, mas eu vou caminhando com o meu avatar e entro num outro metaverso dessa marca. E lá eu entro dentro do carro, tenho uma experiência, o cara pagou para ele estar dentro do seu espaço. Porque você vai ter um público que acontece na vida real, sim. Concorda? É igual ir em evento e aí a gente tem ali um stand. Você tem vários stands, exato. Né? Ou você vai num show X, que dependendo da marca ali, você tem uma experiência, uma troca, tal, uma ativação. E eu falei, tá ali. E a gente lançou agora. E agora você entra toda numa fase de comercialização de NFT, a gente já está pensando no Carnaval 2024. Ou seja, não existia esse dinheiro para a Mangueira. E olha todos os ganhos que essa marca, vamos dizer assim, pode ter. Não só na venda de NFTs, mas de democratização de acesso a conteúdo e informação e permitir que pessoas de qualquer lugar do mundo acessem e vejam, descubram o que é Mangueira. Eu queria até Publicidade é um belo de um canal para receita. Eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso. Talvez seja um pouco polêmica, assim, mas o quanto o mercado tradicional permite essa expansão? Em qual sentido? Quando as pessoas vão para a rua num bloquinho, por exemplo, você vende muito mais produto, principalmente bebidas alcoólicas, por exemplo, do que seria no metaverso. Então, como que seria essa concorrência? É aquilo que eu falei. O metaverso, para toda vez que você não puder estar presente no evental, é uma alternativa. É um complementar. Ninguém está falando que você nunca vai substituir, esquece. Igual a gente está aqui. Sim. Seria a mesma coisa a gente gravar cada um na sua casa? Óbvio que não. Daria para fazer? Dá, mas não é a mesma coisa. Metaverso como uma partida de futebol, uma palestra, tudo, eu acho que é uma experiência melhor do que só usar uma videoconferência para qualquer coisa. Sim. Mas a gente fala que sim, tem casos que a experiência pode ser melhor. Como assim? Imagina eu ter uma aula sobre o corpo humano. Você pode operar sem precisar de uma pessoa. Não, eu posso entrar com o meu avatar dentro do corpo humano e aprender, porque a gente consegue modelar qualquer coisa em 3D. Eu posso fazer um olho, posso fazer um órgão, posso comparar um coração de alguém sedentário de um atleta. Então, assim, estudar história, química, astrologia, tudo pode ser diferente. História, eu posso entrar numa portinha e voltar para Roma, voltar para Grécia, ser um personagem. E assim, essa parte lúdica que todo mundo gosta. Sim. E, obviamente, vai continuar tendo livro? Não tenho dúvida. Vai continuar tendo professor de aula? Não tenho dúvida. Mas, assim, talvez parte dessa experiência pode ser única no metaverso. Sim. Né? Você não vai entrar dentro de um corpo humano na prática. E não vai ser a mesma experiência se abrir um cadáver, sei lá, às vezes eu nem quero isso daqui. Mas eu posso gamificar essa experiência no metaverso, como podia ser na Mangueira, eu podia espalhar coisas escondidas e quem achasse ou quem jogasse ali dentro numa portinha ali, eu ganhasse um NFT que poderia me dar um benefício no mundo físico ou não. Então você consegue criar experiências, gamificar, fazer transações, fazer socialização, levar a educação, tudo no mesmo ambiente. Essa parte de educação me lembrou bastante da faculdade, porque lá tinha um espaço da faculdade com helicóptero. Só que, na verdade, era tipo a estrutura de um helicóptero, mas era um simulador para as pessoas aprenderem a pilotar. E a gente tem muito isso, e é a mesma coisa, vamos dizer, tem a semelhança ali. Eu vi um evento que uma farmacêutica fez, foi na Inglaterra, que
imagina só que, cara, é como se fosse, sei lá, nos nossos expos aqui em São Paulo, e eles fizeram um corpo humano deitado lá no chão, Caramba. que as pessoas chegavam e viam esse corpo humano gigante, e aí elas entravam aqui assim pela região do tornozelo da pessoa e começavam a navegar por dentro do corpo. Então eles inutilizaram um galpão, digamos, para as pessoas andarem dentro do corpo. E aí era para médicos, né? Era uma convenção para médicos. E aí eles iam vendo cada parte do corpo, cada um com seu óculos ali, o efeito que tal remédio daquela farmacêutica causava naquela região do corpo. Incrível. Cara, bizarro, assim, a imersão que os doutores têm com... E você traz algo lúdico pro... Exato. E aí você tem outro lado, que às vezes você tem limitação de pessoas. Exato, era uma experiência acho que para 50 pessoas. Então, imagina você faz no metaverso, você não tem limite. É igual Fortnite, cada 100 jogadores play, você vai abrindo uma nova sala. Sim. Então, você quer fazer um show para 100 pessoas ou 1000 pessoas ao vivo, você pode fazer, mas eu também posso estender essa experiência e tal. Porque eu acho que o metaverso vem para democratizar o acesso a muita coisa, principalmente educação. Né? Porque... Mas hoje você acha que ela é uma tecnologia democrática? Não, ainda não, porque, de novo, ela é cara para desenvolver 3D, mas acho que daqui a pouco a gente já começa a ver alguns marketplaces, né? Que você, como tudo, né? Igual você vai lá, para quem trabalha com Unity ou com Unreal, você já tem os desenvolvedores ou gente que modela objetos 3D. Você começa a comprar lá 5, 10 dólares, até um game, né? 40 dólares você compra um game, vem o código-fonte template, você ajusta ali. Mas eu acho que tem que... por isso que acho que leva 2, 3 anos ainda para melhorar hardware, para melhorar a conexão e para melhorar o entendimento das pessoas sobre a tecnologia e para as marcas terem um tempo hábil de testar e experimentar. Né? Por isso que eu falo assim, tem a chance de ter uma disrupção na educação, não tenho dúvida. Mas vai ser amanhã, não. Mas a gente adoraria ter um curso independente da disciplina e ser aberto para todo mundo, né? Gente independente da sua classe social e eu poder acessar a mesma qualidade de um professor que está do outro lado do mundo, que eu quero tal, e eu ter uma experiência bacana, me conectar com o André, com o Bruno, que estão em outros países e que se achou aqui e tal. Coisa que você não faz isso no Zoom, né? Sim. E quando tem muita gente, aquele chat assim, no YouTube, né? Ninguém acompanha, né? Assim, não, a gente quer realmente, as pessoas continuam sociáveis, né? Cada vez mais, mas não quer dizer que vai acabar o presencial. E até aproveitando esse gancho, assim, quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para trabalhar com o metaverso? Em relação à parte técnica, talvez, também. Depende, você tem vários caminhos, né? Como tudo, você tem o pessoal que é desenvolvimento, você tem que talvez escolher uma plataforma, né? Você tem Unity, você tem Unreal, tem gente que vai programar na raça mesmo em C e vai desenvolver sua própria plataforma, ambiente. Então, programação, você tem algumas plataformas, a gente chama de metatecnologias, né? Quando é uma tecnologia que serve para fazer outra tecnologia. É igual a inteligência artificial, uma metatecnologia. E parte de design, se você me perguntasse antes do ChatGPT, eu ia falar, caramba, né? Eram as duas áreas que tem muita demanda, né? Programação e design. Mas eu não acho que vai acabar, não é tão simples assim. O ChatGPT me faz o Daily ou o Midjourney, me gera um 3D de um personagem assim assado e está pronto. Ele vai estar pronto, mas ele não é aplicável ainda numa plataforma Unity e tal. Mas assim, acho que a parte de 3D tem uma demanda incrível, né? Se aprender a modelagem, a parte de animação, né? Então você começa a ter algumas profissões, mas você precisa ter gerente de projeto. Sim. Né? Porque assim, eu não me dou bem com programação, eu não sou criativo, eu não sei desenhar. Mas assim, você entender minimamente esse conceito e precisar de alguém para gerenciar esse pessoal, porque você precisa ter cronograma, deadline, assim por diante. Sim. Então assim, você sempre vai ter mão de obra vamos chamar de tecnologia para isso. E você vai precisar também de ter gente na área comercial, que saiba desenvolver, que saiba pensar. Vai ter gente que só vai criar produto, que vai saber olhar para as tecnologias e falar, caramba, é igual o Upland, né? O cara olhou, o Banco Imobiliário estavam jogando os dois founders ali, putz, como seria esse jogo no metaverso? Tiveram a concepção do produto. E aí sai contratando CTO, developer tal, marketing, tudo, né? Aí vira um negócio. Então, assim, de um jeito ou de outro, acho que as pessoas olham muito só para o desenvolvedor, que tem uma demanda incrível, mas independente do que esse desenvolvedor criar, você vai ter demanda para todos os profissionais da área. Eu vejo muito disso. Tem um gap de, 400 mil profissionais de tecnologia no Brasil, só no Brasil, e só vai tender a aumentar, mas vai precisar também dos outros profissionais que vão tomar decisões, né? Comercial, marketing, preciso de RH, preciso de CF, preciso de financeiro. Né? Então, mas em termos de tecnologia, tem alguma assim que você disse que precisaria estudar para desenvolver, por exemplo, no metaverso? Ou
Não, eu acho que assim, eu optaria por uma plataforma, Unity e Unreal, que são acho que as duas principais, né, para você desenvolver suas experiências. E a parte bacana, ela não é só para metaverso. Eu posso fazer realidade aumentada, eu posso fazer realidade virtual, eu posso fazer um game. Porque você tem, sei lá, 4, 5, 6 tipos de serviços que você pode desenvolver dentro da mesma plataforma, com pequenos ajustes. A gente faz muita coisa pela Flex agora para evento. Então, metaverso ainda está indo, né? Não está na velocidade que a gente imaginava, mas realidade aumentada e virtual voltaram com tudo, principalmente por causa de eventos. A gente sempre fez muito para as marcas. Então a demanda continua. Tudo que a gente testou, experimentou lá atrás, você dá uma pausa, depois é melhor assimilado e assim por diante. Então, eu apostaria nessas duas plataformas. Legal. E a gente está falando aí de algumas vezes a gente falou de inteligência artificial e a velocidade dela, assim, veio rápida e eu digo, popularizou bastante, né? Como você integraria ela com o metaverso, talvez não só com a parte do design, mas cruzaria as duas tecnologias ali? Eu acho que tem muito inteligência artificial, entre outras coisas, vem para automatizar muito o processo, e já é feito isso, né? A gente já fez projetos lá atrás com o Watson. Então você imagina que vou fazer um atendimento, só que não quero um chatbot, eu quero um avatar, que ele pode ser a cópia, né, do João, que é o vendedor da loja tal, eu posso replicá-lo, e esse chatbot, né, essa inteligência artificial vai atender nós num primeiro momento, e a hora que, dependendo da pergunta que eu fizer e você consegue fazer inteligência artificial, eu aciono o WhatsApp do João de verdade ou liga a câmera do João de verdade em cima do avatar, e aí assim, ou seja, ele foi mais produtivo. Enquanto sou eu, Fernando, como consumidor, cliente, fazendo perguntas básicas, que cor que tem, para que serve, quanto custa, quanto tempo entrega, que modelo que tem, tal. A hora eu falo, tá, gostei, sei lá, quais são as formas de pagamento? Aí depende muito, fala assim, não, a inteligência artificial pode responder ou não, agora é o momento de fechamento, vai lá para o vendedor. E eu acho que esse exemplo se aplica no mercado imobiliário, né? Antes de um corretor entrar, num vendedor, a gente está fazendo um projeto com um cartório também no metaverso. Então, assim, tudo que a gente puder automatizar, ela vai ajudar no avatar. Eu acho que ela traz muitos dados também de mercado. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial como fonte de conhecimento, assim, absurda, né? Porque do mesmo jeito que a gente pesquisa do Google, hoje vem lá 20, 30 referências e principalmente qual tem a melhor SEO, né? Onde que eu clico? Será que o que eu perguntei está nesse link? A gente não sabe. Então, é isso. Então, eu vejo também como uma grande fonte de conhecimento. Óbvio que a gente não pode acreditar em tudo que vem, mas dá uma boa. E eu posso jogar isso daí de novo no metaverso e eu posso criar experiências. Porque você imagina daqui a pouco, do jeito que a gente cria hoje, texto é generativa. Eu estou gerando textos, estou gerando imagens. Por que eu não posso criar um metaverso quase que em tempo real? Porque imagina o seguinte. Caraca. Oi? Não, a gente está conversando tal, vamos voltar no exemplo da mangueira. E dependendo de que eu estou conversando, de novo, com a inteligência artificial, ela vai falar, tem a porta 1, 2 e 3, né? Tá ali, nem sei o que tem nessa porta. Mas dependendo da conversa, estou meio que pensando, viajando aqui agora, você me fez uma pergunta, brainstorming, mas... E eu posso ir, eu já percebi que o Bruno é um cara de gamer, tal. Bruno, vai lá na porta 3 e tem um game ali, que é o seu perfil. Já... André, não, vai na porta 1, que ali vai ser a palestra, vai ter um vídeo, vai ter um TED Talk, sei lá o que vai ter ali. E ela consegue ser generativa, não só no conteúdo, quanto numa gamificação. Você duvida isso? Porque daqui a pouco as coisas... Acho que está perto, na verdade. Está próximo, tanto é que o Elon Musk ontem e outros 1000... a gente fala assim, vamos dar uma pausa de 6 meses, que caramba, né? Tem esse medo, né, de, assim... Será que a inteligência artificial vai ser o novo sistema operacional que vai... controlar / manipular a civilização, do jeito que vai, a gente chega, né, num dia, né? Mas assim, ainda sempre vai depender de um ser humano tomar decisões, apertar botão. Tem essa história da super inteligência artificial, que eles falam talvez em 5 anos, talvez em 7, que aí sim essa é a grande ameaçadora, porque ela vai tomar decisões sozinha. Eu acho que a inteligência artificial, assim, vendo de fora, ela está produzindo uma quantidade gigantesca de conteúdo, dados, informação, que nós, seres humanos, não somos capazes de analisar tudo de uma vez. Então, isso frear, eu acho que é importante. Vamos analisar o que a gente já tem, depois a gente dá mais um passo e depois... A gente tem que tomar cuidado com o freio, eu concordo, mas assim, depende da área. Você imagina para a medicina o quanto ela está sendo importante. Com certeza. Né? Você vai frear algo que pode salvar vidas.
Sim. Né? Por outro lado, o que deve vir de mentira, de fake news, é igual quem já assistiu o dilema das redes sociais. Você usa o algoritmo para o bem ou para o mal. Você usa para te dar boas sugestões ou para te deixar viciado em ficar cada vez mais tempo e vir e vender propaganda. Então, assim, toda a tecnologia tem isso. Né? Depende de quem está por trás. E acho que o grande dilema é legislar. É criar regras que você não faz da noite para o dia, que é tudo muito novo. E ela fala, como é que eu vou legislar o futuro? Sendo que eu nem sei para onde vai esse negócio. Né? E eu me questiono até na parte prática, assim mesmo, de como frear, assim, sabe? Eu acho que tem uma série de interesses. Desliga, puxa da tomada. Não, mas assim, é um monte de concorrente que chega num Exato. acordo para frear algo que pode gerar uma vantagem competitiva para ele. Não sei, eu tô curioso para ver o que é esse freio. Eu acho que não vai existir, não vai, porque como você falou, algum concorrente lá, dificilmente todo mundo vai entrar no acordo, porque até para a própria Web3, que é para ser descentralizada, certo? Que a gente veio de um processo de Web 2 de centralização, quando você vai para a Web 3, já se formou uma aliança das principais empresas para tentar centralizar a Web 3. E aí você tem os Upland, Decentraland, Sandbox da vida querendo ser descentralizados para se tornarem uma DAO, né? A gente, os usuários votarem e decidirem. E aí você tem uma corrente que usa a Web 3 para tentar continuar centralizar, que são as de sempre, né? As marcas que a gente já conhece. E assim, quem que vai ganhar isso daí, né? É duro você controlar, puxar a rédea. Sim. Aí vem legislação, você tem problema, a gente fala de metaverso, um avatar, sofri bullying no metaverso, sofri assédio sexual. Caramba, como é que você pune? Você nem sabe se lá de lá é alguém controlando ou se é um bot, sabe? É meio doido a gente teve um papo aqui com o Kenneth Correia, vejam aí um outro episódio aqui do Tech Faz Sentido também, que a gente debatia um pouco sobre isso, né? A gente falava, um cara no Brasil, num servidor da Irlanda, toma uma atitude que ele tá em qual lei? Ele vai ser julgado por qual lei? Não é nem a né? lei física, é a lei digital, né? E é baseado no quê, né? E brinca, então no metaverso, tá hospedado aonde? Sei lá, numa empresa que é DAO, que é descentralizada. Quem que é o dono? Todos. Concorda? Quando você vai para descentralização é assim, não tá igual blockchain, tá? Onde que tá salvo? Mas aí então vem a pergunta, em termos de segurança, legislação, enfim, eu costumo dizer que tem a versão do estádio de futebol, né? Que muitas vezes alguém comete um crime dentro de um estádio de futebol, aí vem lá esqueci o nome, meu Deus, do órgão que julga e coisas do tipo, e muitas vezes o cara é julgado numa esfera diferente de que se ele tivesse feito isso na rua. Sim. No mundo digital, como que acontece? Isso também é diferente do da rua? Um cara pode ser preso por algum crime cometido ali no metaverso? Assim, eu acho que o direito digital é uma das áreas que mais crescem, né? Você vê vários especialistas ali tentando criar leis. É que tudo demora, né? Só agora que veio a LGPD. A LGPD já existe há muito tempo e ninguém cumpria, né? Até que chega uma hora aqui no Brasil. Então tem esse problema de entendimento. De novo, como é que eu vou legislar algo que é tão novo que eu nem sei se esse exemplo que a gente deu de bullying ou de assédio sexual. A gente brinca, porque eu estou controlando meu avatar usando o teclado e aí escorregou meu dedo e meu avatar parou em cima do dele. É assédio sexual. Como é que você vai provar um negócio desse? Sim. A não ser que eu vá lá, eu escreva no chat ou fale algo ofensivo, mas o próprio algoritmo reconhece, né? Palavrão e te expulsa dessa sala. Então a própria tecnologia vai meio que combatendo, mas legislar, tudo vai levar tempo. E aí, de novo, é no Brasil, é nos Estados Unidos, onde está hospedado, a gente tem essa briga até hoje. Acontece isso com criptomoeda. Sim. Né? E aí você vai empreender aonde? Eu vou empreender num país que tem uma legislação que ou vai favorecer o meu negócio ou que ela já está avançada o suficiente, que eu já sei que não vou ter surpresa. Né? Por isso que empresas de cripto vão montar lá na Suíça, entre outros lugares. Sim. Porque ele já tem algo formado. Você não vai abrir uma empresa de cripto, né? Uma economia. Aqui não fala assim, caramba, amanhã passa a lei, muda a lei, ninguém sabe para onde vai. Tem os riscos. Mas não é fácil, assim, é um dos grandes problemas. Né? A gente tem um problema no mundo físico, vamos continuar tendo no mundo virtual. Com certeza. Você tem uma que eu ia mudar de assunto, se você tiver. Eu também ia mudar de assunto. Muda aí. Eu ia fazer uma pergunta mais sobre cultura de inovação. Né? Então a gente vê, principalmente aqui na conversa, que o tempo digital é diferente do tempo físico. Né? O hype, as coisas mudam muito rápido. Como que é inovar dentro desse setor pensando num produto? Porque às vezes você cria um produto no metaverso que talvez daqui 2 semanas é como se já tivesse passado 5 anos aqui fora com o mesmo produto. Como que é essa inovação? Eu acho que o grande desafio da inovação, se você pensar no produto, é de novo, você ter um time que não é barato,
né? E você precisa de funding ou de... Às vezes, muitas startups, muitas empresas vêm num burn rate muito alto, né? Então, é difícil você contratar, é difícil você reter talentos. Eu nem cheguei ainda no produto e manter a inovação, né? Sim. Estou vindo na primeira camada, que são as dificuldades iniciais. Mas, assim, por outro lado, dinheiro é o que não falta. O que falta são boas ideias. Óbvio que agora todo mundo deu uma segurada, mas a gente sempre escuta isso daí, né? Dinheiro sempre vai existir para financiar essas boas ideias. E aí você tem que ter, de novo, gente pensando, a gente fala que, acho que não se fala muito hoje no mercado, mas a gente vai escutar cada vez mais, sempre tem a figura do CEO, né, que é o cara que, né, que teve a ideia, desenvolveu, chamou os amigos, ou o cara nessa área tal. E a gente fala muito de trazer pessoas que a gente chama de CVOs, né, que são Chief Visionary Officer. É o cara que tem a visão mesmo, ele não é o CEO mais, né? Eu acredito que está tendo uma mudança, porque esse cara é o cara que tem que sempre ficar pensando o que vem pela frente, sem ter a mínima ideia o que vai estar disponível, para onde que o mercado vai e demanda, né? Porque o CEO é o cara que tem que fazer as coisas acontecerem, manter o time unido, dar o norte, a estratégia, executar, dar resultado, aquela história toda. Mas você tem que ter, mas isso daí não é diferente de um departamento de P&D. Né? Quando eu falo um CEO, é um cara mesmo assim que fala, que entende a nossa sociedade, o consumo, o comportamento, né? É dedicado, e cada vez mais a gente vê especialistas nessa área. Me lembra muito Steve Jobs falando assim, né? Porque ele foi o cara que olhou para o mercado de uma forma diferente e falou, ninguém faz, mas vamos fazer, vamos por aqui. E deu certo. Criou a necessidade. Porque senão fica todo mundo meio que copiando os outros, melhorando um pouquinho, faz uma tecnologia assim assada. E tá tudo bem, né? Porque a gente não acha que vai ter, toda empresa vai ter um Steve Jobs, esquece, né? Mas assim, a gente tem que fomentar muita questão do foco. Sim. Né? Porque acho que hoje as empresas se pedem que, como tudo, de novo, você começar a empreender é difícil, você tem que vender, você tem que produzir, entregar, você tem que contratá-los, você faz N funções, né? E você não sabe se vai sobreviver até o próximo estágio, se seu concorrente vai ultrapassar, que o cara copiou sua ideia, fez um pitch melhor, conseguiu mais dinheiro e ele avançou e você morreu na praia, né? Naquele famoso no Vale da Morte ali. Mas eu acho que a inovação é você ter pessoas que realmente estão atentas, mas tem que tomar muito cuidado com a questão do hype. Né? E a gente sofre muito disso na Flex, né? Eu principalmente, eu tenho que fazer a minha meia-culpa aqui. Eu sempre vendi coisa que ninguém estava comprando. Sempre. Né? Realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, metaverso. Mas é esse negócio, você fala, caramba, e uma hora eu sei que isso daí vai acontecer. Realidade aumentada lá atrás, a gente vendeu porque a gente tinha cervejaria, a gente precisava fazer um case, né? Então a cervejaria não tinha dinheiro para fazer para marketing, para competir com as grandes ou mesmo com as importadas. Vamos aplicar a realidade aumentada no rótulo. Tinha Flex, tinha Leuven. Então, acho que é um pouco disso. Aí a gente virou um case e aí, porque às vezes você tem que explicar para que serve. Sim. A maior dificuldade que a gente vê em tudo hoje é para uma empresa falar assim, legal, não importa o produto. Quem já comprou? Ou quem está fazendo? Case, né? A maioria, 99%, tem medo de tomar essa decisão de ser o primeiro. Porque muitas vezes vai dar errado. Sim. Né? O cara vai apostar, às vezes, recurso, tempo, reputação, o que for. Então, acho que essa é a principal barreira. É você continuar inovando, vendo as tecnologias, mas você saber identificar qual segmento, qual empresa, qual cliente está afim de correr esse risco com você. E isso eu acho que é uma habilidade fundamental de você identificar, vamos correr esse risco junto, fazer acontecer esse case aí, meu amigo, aí facilita a vida. Então, a inovação não é só do lado de cá, como as empresas, as startups acham. É você saber ter o feeling, eu vou na farmacêutica, vou na construção civil, vou sei lá em que lugar. E achar aí dentro disso daí, não só a marca, o cara que está do lado de lá. Sim. Né? Porque a marca, às vezes, você tem um cabeça de bagra ali. Eu tive um professor na pós que ele falava, tudo bem que é meio extremista, né? Mas ele falava que se você não está inseguro enquanto inova, talvez você não esteja inovando. Né? Porque é exatamente isso, você está criando um caminho, né? E se você está seguindo algo já feito, peraí, então você não está liderando essa inovação. Ou aquele outro assim, se você lançou o seu produto e não sentiu nada de vergonha, você demorou para lançar. É verdade. Porque a gente quer aperfeiçoar, deixar ele bonitinho, tudo, e passa o time. Assim, você tem que passar vergonha mesmo. Vai dar pau, vai ter erro, mas tudo bem. Né? Porque, como você falou, cada vez tudo é mais rápido. Sim. Né? E a gente acha que até que o próprio metaverso, quando a gente conseguiu lançar a plataforma, estava estabilizada, cheia de detalhe, estava no fim da pandemia, voltando ao evento presencial. A gente fez uma plataforma educacional, ok, mas a gente não devia ter sido tão perfeccionista.
né? Lança. Tudo lindo, 3D e tal. Sim. Né? Foi até uma das conversas que a gente teve recentemente, né? Que eu falei assim, que o medo ele tem que ser até o ponto de cautela. Passou disso, tira a coragem, a gente não faz. Então é muito isso, assim, né? Tipo... Ele jogando na minha cara conversas que a gente teve de bastidores. Tá. Você tá vendo? Fica a dica aí, direta. Mas eu te dou um exemplo que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou na Storm e a gente tem toda uma vertical de biotechs, na área de saúde e tal, buscando, né, anticorpos para tentar prevenir novas pandemias e tal. E eu estou numa divisão que é Planeta, que tem um projeto, uma startup chamada Green Book, que tem uma metodologia e comercialização de créditos de bioma para proteção de florestas tropicais em cima de plataforma blockchain. Né? Porque enquanto o mundo está falando em crédito de carbono, a gente já fala de crédito de bioma, porque não adianta plantar eucalipto. Você destruir florestas, perdeu flora, fauna, recurso hídrico, tudo. Sim. E não adianta você querer plantar árvore e tal. Tem toda uma biodiversidade. Então, as autoridades agora falam, é verdade, tem que preservar. E a gente tem uma metodologia tal, auditada, emite o título na B3, e aí eu jogo no blockchain, fragmentos daqui, posso vender como NFTs, posso colocar no produto, na sua camiseta ou numa bebida, e você sabe que você vai pagar X centavos a mais por esse produto, porque via blockchain eu sei, via geolocalização, que eu estou protegendo a floresta X na Amazônia, naquela cidade ou na Mata Atlântica tal. Pois bem, legal, conceito tudo pronto, a gente tem tecnologia pronta, tal, lá. E a gente já começou com grandes empresas tal. E chega isso daí. Já fizeram? Já entregaram? Ainda não. Mas assim, a gente vende sim, a gente assina o contrato. Porque a gente não pode esperar tá tudo 100% pronto, tal, senão a concorrência está vindo aí. Mas assim, a gente tem tanta certeza no que a gente tem competência e vai entregar, mesmo que a gente tiver só um PowerPoint, né? E é um pouco disso, você tem que achar um parceiro e agora tem empresa que você acha o cara que, puta, eu acredito, topo fazer MVP com você. Vamos fazer. Sim. Né? Não, e aí você consegue... Uma ideia incrível, achei interessante. Sim, não, eu tô aqui fascinado, Fernando, com a facilidade que você tem de conectar diversas coisas em uma só. Pôr tudo numa caixinha, assim, sabe? É impressionante. Mas eu queria... Você tocou um pouquinho antes, aí eu disse que eu ia mudar de assunto e vou mudar drasticamente, mas é de um assunto de bastante interesse. Começando aí noite, né, fim de tarde. Você falou de uma cervejaria, cara. Como começou isso aí? O meu irmão, Alexandre, ele... Putz, foi mestre cervejeiro, né? E eu lembro quando pequeno ele explodia as garrafas do meu pai fazendo os experimentos dele, né? Fazendo cerveja já desde pequeno, né? Brincando, ele pegava a receita do nosso bisavô que produzia licor, sabe? Crianças não vejam esse momento. Isso, né? Não incentivo, né? E ele sempre teve essa curiosidade, adoração de fazer tal. Ele é engenheiro agrônomo, como eu. E aí começou a fazer cerveja em casa depois de muito tempo. Ele fez um estágio na Ambev, depois ele fez um curso na Escócia, negócio de espuma, de tal. Ele já desenvolve levedura para o setor sucroalcooleiro, deu consultoria lá para Coelho. Vai ser sempre meio professor pardal nessa parte. E a cerveja começou a ficar boa. E aí o dia que acho que um minha cervejeira da Ambev visitou tal, falou, Alexandre, né? Cerveja boa. E meu irmão sempre adorou a escola belga. Gosta de todas, né? Fala que ele não gosta de tudo. E aí, só que ele não era empreendedor no sentido de, puta, vamos começar um negócio do zero. E aí um dia ele veio aqui para São Paulo, me levou numa feira para conhecer e eu já sabia onde que ia dar essa história, né? Mas eu sempre fui numa área de tecnologia. E aí, sei lá, a gente chegou meio-dia, já estava aquele movimento de cerveja artesanal, isso foi em 2010, né? Já tinha dado beer, Colorado, um monte de tal. 3 horas da tarde a gente já tinha experimentado de tudo. Vamos montar uma cervejaria. Foi bem assim, não tem nada de não. Mas assim, já sabia que ele vinha com essa intenção. E a gente montou, né? Eu, ele e minha esposa, para cuidar da parte administrativa financeira. E a gente começou do zero, né? Algo que ele tinha na casa dele. A gente alugou um barracão. E aí foi crescendo. Só que cada um tinha o seu negócio, né? Eu aqui em São Paulo, tecnologia, a gente montou em Piracicaba. E ele rodando o Brasil, fazendo viagem para fora também. Eu falei, hobby caro, né? Porque todo mês, tal, era gostoso o produto, mas... E aí depois a gente foi atrás ele tinha um amigo, o Sérgio, e o Gustavo, o filho dele, que hoje o Gustavo é o CEO da CBCA. A gente estava apanhando no sentido de, ninguém toma conta aqui, mas a gente foi aumentando forças, né? Com mais sócios, cada um numa área. Eu mais marketing, inovação, meu irmão produzindo, outro na indústria, outro financeiro, tal. E aí chega uma hora a gente assim, vamos fazer um equity crowdfunding, né? A gente copiou o modelo da Brewdog lá, cerveja escocesa, e a gente captamos, sei lá, 1,5 milhão, na época foi em 2017,
100 e poucos sócios. Para resumir, a gente captou já uns 34 milhões, temos 800 investidores, são 4 marcas de cerveja. Então, de novo, foi um aprendizado, né? Eu sempre olhei muito mais para o lado de tecnologia, aplicando realidade aumentada, mas é uma jornada, né? Uma coisa é você trabalhar com serviço, com tecnologia, outra é você montar uma indústria. A minha pergunta foi com essa visão mesmo de tecnologia, né? Porque eu conheci um pouco da história aí de como que rolou o crowdfunding, né? E, de fato, um produto zero metaverso, zero tecnológico, digamos assim, né? Um produto bem de consumo mesmo, né? Mas como a tecnologia também apoiou nesse momento de uma arrecadação ali e socializou, né? Sim, teve 2 momentos fundamentais da tecnologia. A primeira com realidade aumentada, porque a gente tinha que tomar cuidado que ela passou a ser a cerveja da realidade aumentada e era uma cerveja que já tinha ganho prêmio no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí todo mundo começou a olhar torto para mim, né? Se foi bacana até um certo momento. De repente o rótulo começou a chamar mais atenção. Mas ela girou mais por conta disso, você acredita? Sim. Eu tive na segunda temporada do Shark Tank e obviamente eu usei o case da cervejaria e algumas outras coisas que a gente tinha feito para chamar atenção. Então aquele dragão voando na garrafa, se eu falar para você que até hoje tem gente que manda link disso. Eu tenho, sei lá, 7 anos, nem lembro isso daí, né? E foi bacana, ele rodou o mundo, porque gente de indústria de bebidas fora viu isso daí, porque de verdade foi o primeiro rótulo no mundo de cerveja com realidade aumentada. Sim. E então ajudou. Eu acho que pode ter até abriu portas para outras empresas fazerem coisas parecidas, né? Sim. Uma das conexões que eu me lembro de algo parecido, e é por conta do meu irmão, é o Kinder Ovo. Que sempre vem brinde dentro, agora vem um brinde com QR Code que vira a realidade aumentada daquele brinquedo se mexendo. Tipo, caraca. A gente foi bem pioneiro nisso, depois a gente foi atender a Nestlé, outras marcas, o próprio Polishop. E o segundo grande momento foi, obviamente, Act Crowdfunding. Se você não tiver uma plataforma que possa absorver, óbvio, você tem que ter, de novo, legislação para isso, e teve uma mudança muito importante na CVM, mas assim, tem investidor hoje que tem que ser espalhado no Brasil que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Né? Às vezes eu vou em evento em São Paulo, o cara sabe meu nome, eu vou, tudo bem? Não, eu sou sócio na cerveja. Eu falei, putz, e é bacana. Brinde, né? Então, a tecnologia, de novo, né? Você cria formas que antes eram inimagináveis. O pessoal pergunta, qual que era a grande dificuldade quando eu comecei? Acesso a gente com conhecimento, talento e dinheiro, né? E hoje, por isso que eu falo que dinheiro não é o problema é você realmente você ter uma boa ideia, se recrutar bem, manter os talentos, você ter uma boa equipe, né? Isso que é a grande dificuldade. Não que você faz assim o dinheiro vem. Sim. Tem que ter Mas tem que ter consistência também. Sim. Propósito, enfim, uma série de coisas. Fernando, baseado aqui no nome do nosso podcast aqui e um pouco do que a gente conversou, olhando para frente, cara, o que você vê no mundo de tecnologia que faz sentido para você? Eu vejo assim que não só em cima de inteligência artificial, mas acho que a tecnologia vem para melhorar a sociedade, né? Se eu falar só num primeiro momento assim. De que forma? Acho que muita gente tem medo de perder emprego, e é realmente uma ameaça real, mas assim, a gente tem que entender que ela transforma o nosso emprego. Ninguém mais quer ficar fazendo trabalhos repetitivos, né? Acho que a gente meio que acomoda, tal, tem medo, e o medo é natural, né? Toda vez que vem algo novo, até agora, para onde vai, né? O que vem? Mas acho que eu vejo a tecnologia como um grande impulsionador de melhorias, né? O próprio Peter Diamandis fala isso lá, um dos caras da Singularity University. Tecnologia traz abundância, porque ela democratiza o acesso à informação. Ele dá um exemplo muito básico de telemedicina. Quantas pessoas puderam ser assistidas durante a pandemia por causa da tecnologia? Quantas vidas foram salvas? A gente atua pela Storm com biotechs, e se não fosse a tecnologia, a gente não consegue criar um grande banco de dados para identificar vírus e desenvolver antivírus, tal. Tecnologia. Então, acabei de dar o exemplo da Green Book. Usar tecnologia, blockchain e tudo mais, e metaverso para dar uma experiência para preservar o meio ambiente. Preservar a floresta, preservar o oceano, corais, e vem energia eólica. Então, para onde você olha, tem coisas importantes da tecnologia. A questão é um jargão isso daí, mas como é que usa a favor do meu negócio e não que eu fico com medo e me escondo. E vai continuar sendo assim, só que vem cada vez mais acelerado, que você vai combinando, né? Sim. Antes lá eu brinco, né? Era da época do telejogo, Atari, tal. Aí veio o VHS, veio o DVD, e hoje você junta tudo. Impressão 3D com inteligência artificial, com realidade aumentada, com mais sei lá o quê, tudo junto, aí o cara tem uma sacada. O negócio não para. A questão é a gente entender que ela sempre vai ser um meio, né? E usando outros termos assim, bem práticos, né? Igual mobilidade. Sempre a gente quer sair de um ponto A para um ponto B, sempre.
Hora ia a pé, cavalo, carroça, veio carro, veio trem, veio metrô, carro autônomo, carro elétrico. A gente conhece muito o pessoal do Hyperloop, que é o trem-bala, né? Que a gente trocou ações das olds. E assim, você imagina vindo do interior de São Paulo ali, Piracicaba para cá, em 8 minutos, que é uma projeção. Sim. Então assim, a gente vai chegar mais rápido, com mais conforto e quase que barato, quase que de graça, porque a propaganda eu vou cobrar pelo seu tempo para alguma coisa. Então, assim, a gente sempre olhar isso daqui, óbvio, né, que tem os problemas, Sim. mas eu vejo a tecnologia melhorando tudo, melhorando o entretenimento, a educação, a saúde, a mobilidade, ela está por trás. E a gente acho que tem que ter esse cuidado, né, de não ficar com medo e experimentar. As pessoas sabem, como é que eu começo? Cara, conteúdo tem aos montes aí, né? Dê ao luxo de entrar no YouTube e perguntar case sobre tal no meu segmento. Alguém, em algum lugar, está fazendo alguma coisa na sua área, né? E aí você vai lá, o que é inovar? Melhora um pouquinho. O cara acha que para inovar, eu tenho que ir lá, ficar um ano no Vale. Esquece, cara. Se reduzir custo ao tempo, você já inovou, né? Então, tem que... Todos nós somos inovadores, né? Porque a gente está todo dia resolvendo problema. E a tecnologia, de verdade, é o nosso melhor aliado. Mas ela sozinha não vai fazer nada. Sim. É uma frase que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, que foi a Carol Pfeiffer que trouxe até pra gente, que uma máquina pode ser melhor que um homem, mas um homem com uma máquina é melhor que uma máquina. Vocês comentaram aqui, é uma extensão, né? E vamos fazer o melhor uso, mas óbvio que tem que tomar os devidos cuidados. Mas eu vejo que por mais que, de novo, usa a tecnologia para criar coisas, sei lá, bombas, armas nucleares, sempre vai ter. Sim. Né? Infelizmente. E aí, mas... É a pecinha que está por trás que decide o caminho para dar. Né? Sempre, sempre. Mas eu vejo, principalmente, acho que essa área de saúde e planeta vão se beneficiar muito com isso daí. Com certeza. E aí, considerações finais, senhores? Vai lá, Bruninho. Pergunta assim eu não tenho, né? Eu achei o papo incrível, como sempre. Foi um prazer te conhecer, Fernando. Assim, a gente vê um pouquinho por fora, depois vem pra cá e eu, cara, tô fascinado, de verdade. Assim, de falar, quero acompanhar daqui pra frente, quero ver esses próximos passos. Então, de verdade, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua história também com a gente. É sempre um prazer. Eu tô com a cabeça bem explodida, assim, porque... Entrou num ponto e eu vou fazer uma pergunta assim, tá? Mas entrou num ponto que você me deixou curioso de, por exemplo, a tecnologia também tem que ter os seus cuidados. Quais cuidados você prevê, assim, que a gente precisa ter num curto espaço de tempo, cara? Eu acho... posso dar vários exemplos, mas desde a gente tomar cuidado de não cair em esquema não digo de pirâmide, talvez coisas de cripto, de jogos NFTs, sabe, que é usado tanto errado, de tomar cuidado para não ser hackeado, exposição de dados, as permissões que você deixa aí, né? Você não sabe se está com seu notebook ligado, se tem alguém acessando a sua câmera, né? Acho que tem um monte de novo, pessoas que usam totalmente para um lado errado, né? Vendem os seus dados, acessam os seus dados, acessam a sua conta, e a gente tem que estar muito bem. E tem uma questão de alienação também. Né? Quando a gente fala tempo de tela, né? De metaverso, eu sempre dou esse exemplo. Uma vez, quando estava bem no início para cá, né? Nos Estados Unidos já tinha algumas coisas acontecendo. Eu entrei num fórum lá de discussão para ver. O cara falando que filho com problema, que o cara já não sabia o que era físico, o que era ficção. O outro querendo, quero ficar 24 horas no metaverso. Porque a gente brinca, né? Se com a mídia social a gente já gasta um bom tempo, por quê? Prende a nossa atenção. Imagina se a experiência é melhor. Então, como é que a gente vai dosar? A gente que é adulto tem dificuldade, imagina criança, filho. É um desafio. Então, são esses cuidados, né? De quanto tempo a gente vai ficar lá, com quem que a gente está conversando ou tendo essa experiência. Será que quando eu entro num Roblox, o meu filho entra ou alguém, ele está conversando com quem? É um adulto, é uma criança? Então, é o de sempre, né? É a parte boa, é a parte ruim. Então, de novo, né? Dados, relacionamentos, questões financeiras... Os cuidados talvez sejam os mesmos de muito tempo. Não muda muito. Tem um pouco também, né, essa questão de a gente está monitorado em tudo, né? Sim. A gente está conversando aqui... A gente vai ver o anúncio de alguma coisa que a gente falou, né? Você deu permissão? Sem chegar em casa. Você deu? A gente não deu. Se eu ver alguma marca de cerveja aí... Tomara que essa parte funcione, mas é o que você falou, é o de sempre, né? O cuidado é assim, né? Você vê algumas coisas na China, né? De câmera de reconhecimento facial, tal, que ao mesmo tempo usa para combater enchente, se teve algum acidente e tal, mas está monitorando todo mundo. E vou trazer um ponto aqui, não sei se é polêmico ou não, que é o Digital ID.
né? Até que ponto vai trazer benefícios? Toda a nossa informação, todo o nosso dado está no único ID, e amanhã, porque eu fiz uma declaração XYZ, eu deixei de fazer tal coisa, eu posso ser bloqueado. Eu não posso viajar, eu não posso comprar um determinado produto, porque está tudo ali. Para onde que vai a nossa liberdade de escolha? Quem que vai tomar conta disso? E, de novo, tecnologia por trás. Então, sempre vai ter alguém decidindo a favor ou contra o nosso gosto. Eu tô... Cabeça meio mind-blowing. Total. Muito obrigado pela sua presença, Fernando. Eu queria que você deixasse suas palavras finais aí pro pessoal de casa, por favor. Pô, primeiro, obrigado aí, André e Bruno. Foi um prazer, muito bacana o papo. Olha, posso dizer que foi um dos bate-papos mais legais que eu já tive em que honra, em podcast, verdade. Acho que foi bem bacana. Mas é um pouco do que a gente conversou aqui. A gente não ter medo e minimamente se interessar pelas coisas. A gente tem que ter um mínimo de curiosidade, né? Sim. Cada vez mais. A gente sempre falo, um eterno aprendiz, um eterno aluno aqui, estudante. E ninguém sabe tudo, nunca, né? Não acredite nos gurus que surgem aí que isso vai... Sabe, toma um pouco das suas conclusões, ou faça o que a gente está fazendo aqui, batendo papo, questione, aceite ser questionado, quando errar, errou, legal, bola para frente, mas de testar tecnologia. Acho que a gente está num momento de muita experimentação, mas tomar cuidado com o hype. Eu não acho que agora tudo é ChatGPT, porque daqui a pouco, mês que vem um outro nome. Agora é tudo lá. Sim. Então, assim, mas... A gente olhar de novo o copo meio cheio, né? O que tem de bacana e que eu posso aplicar no meu dia a dia, né? E você ter ideias, melhorar, né? Acho que é um pouco disso. Queria que todo mundo, e não falo para ninguém ser programador, né? Quem quiser é ótimo, mas assim, acho que todo mundo não tem mais volta, né? A gente tem que minimamente entender conceitos e como é que se aplica no dia a dia. Conhecimento não tem fim, né? E buscar informação acho que é um caminho sempre prazeroso e que não tem volta. E espero que esse podcast tenha te ajudado aí em casa a buscar mais informação. Bruninho, faz aquela do blogueiro, por favor. Antes disso, eu quero perguntar pro Fernando se você compartilha conteúdo em alguma rede social pra galera que gostou de você e quer te seguir. A gente vai deixar, obviamente, na descrição, mas se você quiser compartilhar aqui também, fica à vontade. Instagram é Fernando Godoy _oficial. No LinkedIn é Fernando Godoy 10. E eu também procuro a Fernando Godoy 1 no YouTube, se eu não me engano, que faz tempo que eu não solto o vídeo, mas eu tenho vontade de voltar de novo a gravar. Mas LinkedIn e Instagram eu tô mais ativo. Não, perfeito. Boa. Então, galera, vai estar aqui na descrição todas as redes sociais do Fernando, a nossa também. Não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho, também seguir a gente no Spotify para ver outros episódios e novidades que vem por aí também, né, Dé? É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, aí de casa, por nos acompanhar mais uma vez.